Olá, como vai você? É uma alegria muito grande recebê-los a todos em nosso canal para podermos iniciar mais uma live especial com a participação de uma doutora especialista em um dos temas extremamente atuais que nós vamos tratar nesta oportunidade. Estaremos hoje falando sobre a vacinação e o Covid-19. Um tema que tem sido objeto de grandes debates, muita desorientação, muita discussão, muita mal informação sobre esse assunto e, obviamente, a compreensão se torna cada vez mais limitada. Nós, portanto, escolhemos uma pessoa que é capacitada, qualificada e preparada para poder dialogar conosco sobre um tema tão importante que é a questão da vacinação em tempos atuais. Eu estou falando com a doutora Gláucia Vespa, ela é PhD em imunologia, ela é mestre pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ela tem doutorado na mesma área pela Universidade de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão, e ela tem um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E tem uma vasta experiência tendo atuado em diversos órgãos públicos e privados na área da imunologia e também estabelecido várias pesquisas. Ela é uma pesquisadora de bancada, trabalhou para vários laboratórios brasileiros e também laboratórios internacionais, não é? Também ela tem no seu currículo passagens pela Fiocruz, pela FURP e também pelo Butantan, que são institutos de renome em nosso território brasileiro. Além disso, ela foi consultora de projetos para a América Latina por várias fundações, não é? E atualmente ela é pesquisadora do Academic Research Organization, que é vinculado ao Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Então, nós estamos aqui recebendo, nessa oportunidade, doutora Gláucia Vespa. Doutora Gláucia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, muito obrigado. E eu não falei a coisa mais importante que eu vou falar agora. A doutora Gláucia é minha amiga, não é? Nós estudamos juntos, fizemos o ensino médio no IASP, Instituto Adventista de São Paulo, atual UNASP Hortolândia. Grande saudade daqueles tempos, né, doutora Gláucia? É um prazer ter amigos antigos, nós estamos falando, você não pode fazer amigos antigos, né? Nós temos ou não temos, é um prazer ser sua amiga. Que legal, muito, muito bom, e também eu digo igualmente a mesma coisa, tá? Muito bem, doutora Glaucia, nós estamos lidando nessa oportunidade com um assunto que é extremamente importante para o momento que estamos vivendo. A vacina em face a essa epidemia ou essa pandemia que nós estamos vivendo a nível mundial. E hoje nós queremos dialogar um pouquinho com você sobre essa temática. Primeiramente, eu queria formular a seguinte questão para você. O que é uma vacina? Fala um pouquinho do histórico para nós das vacinas. Bem, vacinas são medicamentos profiláticos que têm vocação para a saúde pública. Eu gosto de dizer que vacina é basicamente alguém que iria adoecer e não vai mais, alguém que iria morrer e não vai mais. A vacina, ela tem a função de educar o sistema imune, assim como bons professores, como nós tivemos lá no IASP, né? Um dos motivos dessa carreira foi o professor Gouveia, que você deve lembrar muito bem. Muito Então, bem. ter um bom professor, um bom educador, faz toda a diferença. O sistema imunológico pode aprender na vida, encarando de frente os vírus, as bactérias, mas ele pode aprender por vacinas, que vão ensinar como esse sistema deve responder, e uma vez vacinado, o sistema imunológico deixa uma memória que possibilita que a pessoa possa responder mais rapidamente e mais adequadamente, com uma resposta vigorosa e equilibrada.
Então, você está dizendo para nós que a vacina ela é uma espécie de um professor. O que que ela faz realmente no nosso organismo? Como que ela atua? Que espécie de direcionamento ela dá para o organismo? Primeiro, ela apresenta alguma informação do microorganismo para o sistema imunológico. Nós temos uma ideia, quando o sistema imune entra em contato com um antígeno, né, algo que o estimula, um fator injuriante, ele precisa reconhecer esse estímulo. Durante 3 dias, o sistema imune praticamente não faz nada, ele só fica lá pensando, o que, que eu faço agora? Né? Uhum. Depois ele acorda e monta uma resposta imunológica, cujo objetivo não é somente responder rapidamente para aquele problema, mas é gerar uma memória. Então, a vacina, ela apresenta essa informação de uma forma mais segura, ela induz uma resposta imediata e gera essa memória. E quando nós temos a memória imunológica, nós somos capazes de responder prontamente aos micro-organismos. As vacinas podem induzir uma resposta que nós chamamos de imunidade estéril, onde a pessoa não é nem mais infectada e, portanto, não vai transmitir, mas as vacinas também podem, apesar de não induzir uma imunidade estéril, ou seja, a pessoa vacinada ela ainda pode ser infectada, mas ela induz proteção para a doença. Então, doença leve, moderada e grave. Então, uma vacina pode não ter eficácia para induzir uma proteção para a infecção, a pessoa ainda é infectada, mas ter uma alta eficácia para prevenir doença, principalmente morte e hospitalização. Então, uma vacina pode ter uma eficácia de 30% para prevenir infecção ou doença leve e de 70%, 80% para prevenir hospitalização e óbito. Excelente. E falando um pouquinho sobre a história das vacinas, né? O que que você teria a dizer em relação ao histórico, né? Quais foram os primeiros testes, exames que foram feitos e quais foram os resultados, né? Há quanto tempo já que nós temos vacinas na humanidade? Nós vacinamos há mais de um século, então existe muitas coisas que nós ainda não sabemos, como tudo em ciência, mas nós temos um cabedal muito grande de informação sobre as vacinas, né? A vacina da raiva, a vacina da varíola, nós conseguimos erradicar a varíola, nós conseguimos erradicar um patógeno que causava uma doença muito grave do mundo, a vacina da poliomielite e várias outras vacinas, né? Difteria, tétano, coqueluche. Eu, particularmente, me considero fazendo parte da história da vacinação e parte da história da vacinação no Brasil. Né? Eu tive o privilégio de trabalhar no desenvolvimento de várias vacinas, como a vacina de rotavírus, né, que causa diarreia, a vacina de HPV, que é uma vacina contra o câncer. Se a gente perguntasse hoje quem gostaria de tomar uma vacina para prevenção de câncer, eu acredito que todos nós temos duas vacinas muito eficazes para prevenção de câncer. A vacina do HPV, que previne o câncer de colo, de útero e outros cânceres que podem ser causados pelo HPV, como o câncer genital, tanto em homem e mulher, anal, de garganta, de boca, e também a vacina de hepatite B, que previne a câncer, alguns tipos de câncer associado à infecção pelo vírus da hepatite B. Né? A vacina de hemófilos foi a primeira vacina que eu trabalhei, Renato, me apaixonei por ela. Né, para vocês Legal. terem uma ideia, a primeira cidade no Brasil que introduziu a vacina de hemófilos influenza tipo B foi a cidade de Curitiba. Essa bactéria lá causava uma meningite muito grave, além de outros problemas em crianças menores de 5 anos. Para vocês terem uma ideia, 1/3 das crianças se recuperavam, 1/3 ficavam sequeladas e 1/3 ia a óbito. No ano que nós introduzimos a vacinação contra hemófilos influenza em Curitiba, haviam confirmado 50 casos dessa meningite por hemófilos influenza. Um ano depois da introdução da vacina, apenas 13 casos, nenhum em criança vacinada. 2 anos depois, 2 casos. E com essa experiência, o Brasil introduziu essa vacina no Programa Nacional de Imunização. Né? E hoje nós vivemos praticamente a erradicação virtual da meningite por hemófilos.
E nós Sim. temos um dos melhores programas de imunização do mundo. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, deve ser um orgulho para todos nós, pois é um dos melhores do mundo. Excelente. Agora, trazendo essa análise que você está fazendo para o tema que é o tema mais atual, a Covid-19, não é? A gente observa que a, a elaboração dessa vacina da Covid por vários laboratórios foi uma coisa muito rápida, né? E então a gente fica perguntando como que a ciência hoje foi capaz de estabelecer, de elaborar uma vacina tão rapidamente? Qual que é a sua perspectiva, a sua percepção sobre esse assunto? Eu tenho um amigo que ele fala brincando, eu levei 20 anos para fazer sucesso do dia para a noite. Né? Às vezes a gente vê só o momento do sucesso, os aplausos, mas a gente não sabe a história que foi trilhada para levar aquele momento de sucesso, que muitas vezes passa a imagem de que foi fácil, de que foi rápido, de que foi instantâneo. Isso não é verdade. Né? Por que nós conseguimos desenvolver uma vacina tão rapidamente? Normalmente nós levamos 8, 10, até 20 anos para desenvolver uma vacina. E por que com o Covid nós conseguimos, né, uma vacina em tão pouco espaço de tempo? Existem alguns motivos. O primeiro havia uns estudos já em andamento para desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, especificamente contra o SARS-1 e a MERS. Né? Então, o coronavírus é uma família grande de vírus, é um vírus originário de morcego. Nós temos mais de 5.000 tipos, não sei se você sabia, Renato, mais de 5.000 tipos de coronavírus em morcegos, e muitos dos quais, a maioria dos quais, né, quase a totalidade, que não circularam na espécie humana. Nós temos os coronavírus sazonais, 4 tipos que circulam na espécie humana, entre nós, e causam um resfriado comum. Então, já havia muita pesquisa para o desenvolvimento, por quê? Nos últimos 20 anos, por 2 vezes, nós tivemos o que nós chamamos de spillover, ou seja, um pulo do coronavírus de um animal para a espécie humana. O que acontece quando um vírus pula de uma espécie animal para a espécie humana? Ele encontra um grupo muito grande de pessoas totalmente desprotegidas, que nós chamamos de naive, né? Essas pessoas não têm proteção nenhuma. E por 2 vezes nos últimos 20 anos, isso já havia acontecido. Então, com a SARS, que era a síndrome respiratória aguda grave, que aconteceu na Ásia, né? Vocês devem ter visto, muitos de vocês devem lembrar disso, e a MERS, que é a síndrome respiratória grave também, no Oriente Médio, que passa do morcego para o camelo e do camelo para o ser humano. Então, haviam várias vacinas já em desenvolvimento. E muitas tecnologias, como uma tecnologia nova que nós temos hoje para uma vacina de coronavírus, que é a vacina de RNA mensageiro, ela vinha sendo desenvolvida desde a década de 60. Então, e algumas vacinas, não só para coronavírus, mas como para influenza, já estavam próximas de ser registradas. Esse é o primeiro motivo. Outro motivo é decisão política. Né? Então, existe uma sensibilização, né, dos agentes políticos, das agências regulatórias, e o interesse da comunidade. Isso faz toda a diferença. E também investimento. Muitas vezes nós não conseguimos desenvolver um medicamento, um produto ou uma vacina, porque leva muito tempo para conseguir os recursos financeiros. Então, nós tínhamos muitas pessoas interessadas, muitas entidades apoiando, e o investimento também não faltou. Agora, é possível que nós, a população como um todo, possa ter segurança em, em uma vacina que foi elaborada de forma tão rápida como essa? Bem, eu costumo dizer que com vacinas não tem como mentir. Né? As vacinas são os medicamentos mais seguros que existem. Né? Não existe medicamento tão eficaz e seguro como são as vacinas. Por quê?
Vacinas nós administramos para um grande número de pessoas num curto espaço de tempo, certo? Então, se houver algum sinal de risco, de perigo, isso rapidamente aparece. Isso faz parte da história das vacinas. Né? Então, nós conhecemos, embora falar, é uma vacina nova, mas existem mais de 100 anos de conhecimento de como fazer vacina e de como administrar essas vacinas. Se a gente usasse qualquer medicamento para pessoas saudáveis, administrado numa grande quantidade, num curto espaço de tempo, nenhum medicamento passava tão bem e com louvor como as vacinas passam. E nós estamos vendo na prática como essas vacinas são seguras. Não só na prática, os estudos clínicos com vacinas são os maiores estudos clínicos para desenvolvimento. Então, o estudo, nós vemos, já no estudo de fase 3, nós tivemos estudos com 10 mil, 30, 40 mil voluntários sendo seguidos e continuem o acompanhamento. É lógico que muito nós vamos aprender. Hoje nós vemos milhões de doses de vacinas sendo administradas diariamente. Então, e toda a comunidade observando, a mídia observando. Além disso, nós temos nos países, inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, na comunidade europeia, um mecanismo especial para captar eventos adversos de vacinas. Então, não tem como mentir com vacinas. Não existe teoria de conspiração, com vacinas não tem como mentir. É sempre algo muito transparente. Excelente. Bom, nós estamos aqui recebendo, para aqueles que ainda não entraram, nós estamos com a doutora Gláucia Vespa, que está aqui conosco nessa oportunidade, tratando da questão da vacina e o Covid-19. Doutora Gláucia, você falava sobre a vacina do RNA. Você poderia explicar para a gente um pouquinho qual é a diferença da vacina do RNA e a vacina do vírus inoculado? Quais são essas categorias de vacina? Você pode explicar de forma resumida esse assunto? Lógico. Tradicionalmente, nós classificamos as vacinas na história em dois grandes grupos, né? Vacinas inativadas e vacinas atenuadas. As vacinas inativadas são aquelas que o micro-organismo, quer seja uma bactéria ou um vírus, ele está morto. E a gente administra esse micro-organismo morto ou apenas uma dele, certo? E nós temos várias vacinas do tipo inativadas na história. Para a COVID, as vacinas inativadas são vacinas como a Coronavac, que é uma vacina inativada, a Covaxin. O que a gente pega? Nós pegamos o SARS-CoV-2, então Covid-19 é o nome da doença, assim como AIDS, e SARS-CoV-2 é o nome do vírus, assim como HIV, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente pega o SARS-CoV-2 e mata ele, inativa, pica. Não tem como ele se reproduzir, causar doença e nada. E, normalmente, essas vacinas inativadas, elas precisam utilizar adjuvantes, que são substâncias que nós colocamos na vacina para elas ficarem mais potentes, e, normalmente, elas precisam mais de uma dose. Então, essa é uma vacina inativada. Né? Então, vacina da gripe também, uma vacina inativada. Tomei a vacina e fiquei gripado. Não tem como. O bicho está morto e picadinho. Não existe essa possibilidade. A mesma coisa com uma vacina para o SARS-CoV-2. As vacinas atenuadas é um outro grupo de vacinas, onde eu pego um micro-organismo, agora, seja um vírus ou uma bactéria, e eu enfraqueço esse micro-organismo, de tal forma que ele é capaz de infectar a pessoa que está recebendo a vacina e se replicar, fazer todo o ciclo biológico que o vírus normal, selvagem, faria. Só que esse vírus que eu uso na vacina atenuada, ele perdeu a patogenicidade. Existem várias formas da gente fazer com que esse vírus não perca a capacidade de se replicar no organismo humano, induzir uma resposta imune eficaz e, ao mesmo tempo, não causar doença. Então, as vacinas, por exemplo, contra o sarampo, a cachumba, a rubéola, a catapora, a febre amarela, são vacinas atenuadas. Essas vacinas atenuadas, hoje nós não temos para os coronavírus, né? Então, da classificação tradicional, nós temos as vacinas inativadas.
Né, para o SARS-CoV-2, nós inauguramos um novo grupo de vacinas, que são vacinas que nós chamamos de vacinas de instrução gênica, de instrução genética. Qual é a ideia? Quando eu faço uma vacina inativada, que eu pego o vírus ou pedacinhos, eu dou uma proteína do vírus, porque proteína é aquilo que o sistema imune reconhece, certo? E agora, o que eu faço nesse novo grupo de vacinas, que são vacinas de instrução gênicas? Em vez de dar já a proteína pronta, em vez de dar o peixe, eu vou ensinar o meu organismo a produzir esta proteína. Então, eu tenho 2 grupos de vacinas hoje, que nós estamos utilizando, que fazem parte desse grupo de vacinas de instrução gênica, que são as vacinas de vetor não replicante e as vacinas de mRNA, ou de RNA mensageiro. Então, vacinas de instrução gênica de vetor não replicante, parece, mas é simples, é bem simples. São as vacinas como a da AstraZeneca, a vacina Sputnik, né? Qual outra? A vacina da Janssen, a vacina da CanSino. Então, nós estamos ouvindo na mídia muito falar sobre essas 3 vacinas, AstraZeneca, Janssen, Sputnik e CanSino. Essas 4 vacinas são vacinas de instrução gênica de vetor não replicante. O que quer dizer isso? A informação para produzir uma proteína, ela está em forma de informação genética, quer seja DNA ou RNA. Então, é a receita de como eu vou fazer esta proteína. Então, essa receita, essa informação, o desafio é como é que eu faço para colocar isso dentro da célula, para que ela possa produzir. Porque para quem que eu vou dar essa informação? Eu vou dar para a célula da pessoa que está respondendo, está recebendo a vacina, certo? Então, como é que eu faço para isso chegar na célula? É fácil. Eu pego um vírus, que eu conheço muito bem, que não causa doença grave na espécie humana, e além disso, eu faço de uma forma que esse vírus não possa se replicar quando ele entrar na célula, e vou inserir dentro desse vírus essa informação genética de como fazer essa proteína, certo? É bem simples. Então, essas vacinas, as 4 que eu citei, a AstraZeneca, Johnson Johnson, que é a vacina da Janssen, a Sputnik e a CanSino, elas usam um adenovírus. O adenovírus é o vírus do resfriado comum, tá certo? Além dele ser o vírus do resfriado comum, não causar doença grave, eu pego o genoma, a informação genética desse vírus, e quebro uma parte dela para inserir a informação que eu quero. Então, quando eu quebro essa informação, que ele precisa disso para replicar, ele não consegue replicar mais. O vírus consegue ligar na célula humana, entrar na célula, consegue transcrever essa informação, mas o vírus em si não replica mais. E aí a sua célula, a célula de quem está recebendo essa vacina, o que ela faz? Ela vai ler aquela informação e vai produzir a proteína. Que proteína? Uma proteína do SARS-CoV-2, que é a proteína S, que nós chamamos de spike ou espícula. É aquela proteína que fica na superfície do vírus e que ele usa para ligar num receptor para infectar uma célula, certo? Então, é algo bastante seguro e que nós já vimos há muitos anos estudando. Ficou claro a parte de vetor não replicante? Muito legal. Agora, de RNA. É a mesma ideia, né? Então, eu tenho a informação genética que está em forma de RNA, certo? Depois a gente fala o que é RNA e DNA, tudo bem? Mas está em forma de RNA, que é a receita de como fazer a proteína que vai ser apresentada para o sistema imune para induzir uma resposta imune eficaz, protetora e segura. Então, eu tenho o RNA, a informação. Qual é o desafio? O desafio é o mesmo. Como é que eu faço para colocar essa informação dentro da célula de quem está recebendo a vacina? Então, o que eu faço? Eu coloco dentro de uma bolha, a gente chama de partícula de gordura. Isso é o que chama de partícula nanolipídica. Então,
eu pego essa informação genética, coloco dentro dessa vesícula, dentro dessa bolha, desse bolsinho, que é feito de gordura, muito semelhante à superfície das células. Então, quando eu administro essa vacina, essa partícula nanolipídica, que tem a informação genética dentro, ela se funde com a membrana da célula e ela é internalizada. E aquela informação genética de RNA mensageiro é liberado dentro da célula do indivíduo que recebeu a vacina, e a maquinaria de ler informação genética e fazer proteína é utilizada. A proteína também é a proteína S, a proteína spike do SARS-CoV-2, que aí é apresentada e reconhecida pelo sistema imune e induz uma resposta eficaz e bastante segura. Excelente. Uma pergunta muito recorrente para nós nesse contexto é a seguinte: por quanto tempo que uma pessoa fica imune após o período da vacinação? Essa é uma pergunta que a gente escuta por muitas pessoas durante um período longo de tempo. O que você tem a dizer sobre essa questão do fator tempo? Nós não sabemos, isso ainda não está claro. O que parece é que a proteção induzida pela vacina, além de ser mais vigorosa do que a própria infecção natural, ela tende a durar mais tempo. Né? Então, é uma infecção nova para um vírus novos, nós ainda não sabemos quanto tempo essa proteção irá durar. Né? Existem diferentes informações que estão sendo coletadas. Então, quando a pessoa tem a infecção ou ela é vacinada, não é o passaporte da alegria. E as pessoas respondem de forma diferente. Essa é a primeira questão que a gente tem que levar. Para algumas pessoas, essa proteção pode ser mais duradoura, para outras pessoas, menos. Então, existe uma variabilidade. E também uma variabilidade quanto o tipo de vacina que ela recebeu. Então, também a performance dessa vacina e a indução da proteção pode variar dependendo da vacina. Esses dados estão sendo acompanhados, estão sendo levantados, e existe a discussão se nós vamos precisar de doses de reforço. Então, nós devemos estar protegidos, eu imagino que num curto espaço de tempo, após a vacinação, entre 3 e 6 meses, nós devemos estar relativamente protegidos, né? Principalmente contra a doença grave, isso é o mais importante. Né? Primeiro, que nós temos que lembrar, Renato, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Então, por mais eficazes que sejam as vacinas, nós vamos ver pessoas que tomaram uma vacina e depois adquiriram a infecção. Mas, como eu disse, isso não é um demérito, isto é normal. E a outra questão é, a eficácia, ela tende a ser muito maior para proteger contra doença grave, hospitalização e óbito. Então, mesmo que a pessoa adquira a infecção leve, ela pode estar protegida, e é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas estejam protegidas contra doença grave, que elas não hospitalizem, que elas não vão a óbito. E a proteção contra a doença grave também deve ser mais duradoura do que só para a infecção. Mas nós vamos, com o tempo, aprender mais sobre isso, e caso essa imunidade caia com o tempo, nós poderemos ter doses de reforço. Excelente. Agora, há algum elemento revelador para o paciente no qual ele possa identificar se ele perdeu a imunidade ou não? Não, não existe. Né? Então, hoje existem várias pessoas que tomam a vacina ou têm infecção e vão dosar os anticorpos, né? E aí, se o anticorpo é positivo, ela acha, eu estou protegido e posso ir para a festa e abraçar e beijar todo mundo. E se o resultado do anticorpo, né, que a gente testa, pode testar no laboratório, alguns laboratórios oferecem, vem negativo, a pessoa fala, eu não respondi, e fica desesperada. Então, altos títulos de anticorpos estão correlacionados com maior proteção. Mas, muitas vezes,
ter altos títulos de anticorpos não quer dizer que a pessoa está protegida. Aliás, quem responde pior, às vezes, tem mais título de anticorpo. Por quê? Porque a pessoa não limpa a infecção muito rápida, então o vírus fica lá estimulando o sistema imunológico e, às vezes, o título é muito elevado. Mas é elevado, por quê? Porque a infecção demorou mais tempo. Então, a gente não pode dizer que quem tem títulos mais elevados, por si só, no individual, né, está mais protegido. Pode ser que sim, pode ser que não. E quem não tem, pode estar protegido. Por quê? Porque o que a gente mede no laboratório? A gente mede o nível dos anticorpos no sangue, né? E esse é um dado importante, mas lembrar que o sangue é 2% da janela imunológica só. A gente tem o sistema imune por todo o corpo, então tem a resposta localizada, que está lá no pulmão, que está nas mucosas, e principalmente nós temos a resposta, a participação da imunidade celular, que são os linfócitos T, não são anticorpos, né? Os linfócitos T CD4, que a gente ouviu muito falar por causa da AIDS, linfócitos T CD8, que são os citotóxicos. Então, tudo isso leva em consideração. Normalmente, eu aconselho que as pessoas não façam os testes, né? E o outro motivo é o seguinte: por que muitas vezes nós fazemos o teste de anticorpo? Porque nós sabemos que algumas populações não respondem bem. Então, apesar de não existir, às vezes, uma correlação direta com o nível de anticorpo, eu consigo saber se a pessoa respondeu, né? E se ela não tem títulos de anticorpos, o que eu faço? Eu dou mais uma dose. Então, para algumas vacinas, a gente faz isso, hepatite B. Se uma pessoa tem um quadro de imunossupressão ou algumas características, você pede o teste de anticorpo, quando ela não responde, você faz mais uma dose. Mas hoje, nós não temos como indicar essa pessoa tomar uma dose adicional. Você pode ir numa clínica de vacinação, tomar mais uma dose, se não respondeu? Não. Então, o melhor é não fazer. Ok. Agora eu vou te fazer uma pergunta que também tem sido bastante frequente entre a população como um todo, que é a seguinte: quais são os efeitos colaterais de uma vacina e como que esses efeitos podem, de alguma forma, interferir sobre o material genético, não é? E, nesse caso, se eles interferirem no material genético, há alguma possibilidade deles serem irreversíveis ou não? Eu gostaria de fazer primeiro algumas considerações, né, que são importantes para essa discussão. Como eu disse, as vacinas são muito seguras. Tradicionalmente, são os medicamentos mais seguros que existem, certo? E quando nós vamos falar de eventos adversos de vacina, o que algumas pessoas imaginam, Renato? Elas imaginam a seguinte situação: se eu tomar a vacina, eu vou ter os eventos adversos. Se eu não tomar a vacina, eu não vou ter nada. Certo? Essa comparação, ela não é realista. Ela não é justa sequer. Por quê? Para determinados vírus, com uma característica que a gente tem, né, sarampo, cachumba, rubéola, gripe e o SARS-CoV-2, a catapora, não existe isso. Tomar a vacina, ter eventos adversos e não tomar a vacina não tem nada. Se você não tomar a vacina, você vai ter a infecção. Certo? E todos os eventos associados a essa infecção. E essa é a verdade. Porque para esses vírus, todos os nascidos vivos serão infectados. Todos. Em algum momento. Em algum momento. Então, assim, se você não tomar a vacina para o coronavírus, não existe o cenário onde você não vai ser infectado. Existe um cenário onde você vai ser infectado e pode ser assintomático, sintomático, ou pode ir a óbito. Existe o outro cenário que você tomou vacina. Não existe o cenário de que você não vai pegar. A pergunta é: eu vou pegar, eu vou ter coronavírus, SARS-CoV-2, Covid? A pergunta é quando? É uma questão de tempo. E enquanto houverem suscetíveis, todos nós estaremos o quê? Suscetíveis também.
Nós estaremos a risco. Não existe o risco individual. O risco individual significa um risco coletivo. Tanto que a OMS ela fala, nós só estaremos livres quando todos estiverem livres. Nós só estaremos seguros quando todos estiverem seguros. Certo? Isso é claro. Então, quando a gente compara, primeiro, evento adverso da vacina, não é o evento adverso da vacina contra nada. É o evento adverso da vacina contra a infecção, que pode ser assintomática, sintomática, leve, moderada ou grave. E você tem um risco de morrer. E mesmo pessoas que têm doença leve e moderada podem ter um quadro tardio de COVID, com fadiga, embotamento mental. Nós temos hoje em jovens atletas, um estudo que mostra que jovens atletas que tiveram um quadro leve e quando vão fazer uma ressonância tem o quê? Miocardite, tem inflamação no coração. Né? Então, não é porque o sintoma foi leve que nós não temos consequências dessa infecção. A COVID é uma doença essencialmente endotelial, ou seja, de vasos arteriais e venosos, dos nossos vasos do coração e de todo o nosso organismo. Então, isso a gente tem que ter em mente. Então, vamos fechar esse capítulo e vamos para a sua resposta. Então, primeiro, quais são os eventos adversos que nós observamos normalmente com as vacinas em geral? São dois tipos, Renato. O primeiro, eventos locais e eventos sistêmicos. E o que a gente está observando, que nós observamos com a vacina de Covid, né, é que esses eventos acontecem na mesma frequência, são os mesmos que acontecem com as outras vacinas, que é dor no local da injeção, às vezes fica um pouco inchado, vermelho, e isso é o quê? Tem a própria injeção em si, que já causa dor, né? Mas é a resposta imunológica que está acontecendo no local. E os eventos sistêmicos vão desde os mais comuns que podem acontecer, são febre, náusea, dor de cabeça, e às vezes a gente tem aquela prostração, né? Você fala assim, eu quero ficar deitado, me deixa um pouco em paz. Isto pode acontecer com as vacinas do coronavírus, né? As vacinas contra o SARS-CoV-2, e o que nós observamos é que relativamente na mesma frequência das vacinas tradicionais. Agora, como nós conversamos, nós temos esse novo grupo de vacinas que nós chamamos de instrução gênica, não é isso? E que a sua pergunta, mais especificamente, essa dúvida é, se eu tomar essa vacina de instrução gênica, né, que tem o adenovírus, que tem a informação genética para fazer a proteína S, a proteína spike, espícula do SARS-CoV-2, ou a vacina de RNA mensageiro, que tem essa informação para a minha célula produzir essas proteínas, tem um risco maior? Eu vou virar jacaré? Né? Isso vai se incorporar ao meu genoma? Essa é uma pergunta que você está fazendo. E eu estou repetindo por quê. Não existe nenhuma evidência de que isto pode acontecer, de que essa informação genética que está chegando na célula da pessoa vacinada, quer seja por um vetor viral não replicante, né? Ou a vacina de RNA mensageiro, esqueci de falar, vacina de RNA, vacina da Pfizer, vacina da Moderna, né? Não existe nenhuma evidência de que essa informação genética possa se incorporar ao seu material genético e fazer algum mal no longo prazo. Hoje não existe evidência disso. Não certo? há estudos sobre isso também, não é? Existem vários estudos. Existem vários estudos, tanto em animais como acompanhamento em pessoas que receberam a vacina. Então, isso está sendo acompanhado já há anos, né, durante todo esse período, e não existe nenhuma evidência. Além disso, o que nós temos que considerar? O adenovírus, que é o principal vetor utilizado, né, na vacina da AstraZeneca, Janssen, Sputnik e a CanSino, ele é um vírus que circula no nosso meio. Todos nós, praticamente, já
fomos infectados por este vírus. Se a gente não virou jacaré com a infecção que nós tivemos do resfriado comum, é muito improvável que a gente vai. Então, eu não estou usando um vírus que a gente não conhece. E o adenovírus, mesmo quando ele se replica, que eu tenho a infecção pelo vírus selvagem, ele é um vírus que não se incorpora ao genoma humano. O que ele faz? A informação genética dele fica no citoplasma da célula. Ela não vai para o núcleo e ela não se incorpora. Então, de modo geral, os adenovírus não têm incorporação. E é esse vírus que nós estamos usando como vetor, né, para levar o gene da proteína S. Então, isso causa uma tranquilidade bastante grande. A vacina de RNA mensageiro também, né? Esse RNA mensageiro, ele fica no núcleo da célula. Desculpa, ele não fica no núcleo da célula, ele fica no citoplasma. E uma outra coisa importante é que esse RNA, ele é degradado muito rapidamente. RNA é uma molécula muito frágil, ela é rapidamente degradada. Então, quando a gente toma a vacina e esse RNA entra na célula, ele é transcrito, né? Então, a gente vai copiar ele e fazer ele virar proteína, e rapidamente ele deixa de existir na nossa célula. Ele não fica lá por muito tempo. E mesmo a proteína que é induzida, que é produzida, ela é degradada rapidamente. Então, isso é produzido, apresentado para o sistema imune e depois isso é degradado. Então, não existem evidências de que isso pode acontecer e o que a gente tem observado é que essas vacinas são bastante seguras. Excelente. Muito claro, muito ao ponto o que você colocou para a gente. Há uma outra questão também, Gláucia, que a gente tem recebido bastante comentário, muitas perguntas são feitas, pessoas que falam algo em relação a favor, outros que são contra, e eu queria que você, como cientista, como pesquisadora, falasse um pouquinho sobre a questão da eficácia dos antivermífugos e antivirais no combate ao Covid-19. O que a ciência realmente tem confirmado e tem concluído a respeito desses medicamentos e qual é a eficácia deles para o tratamento do Covid? Bem, esse é um tema muito recorrente, né? Polêmico, né? É polêmico e é muito triste, às vezes, uma questão, isso eu vou falar uma questão pessoal, né? Uma questão de saúde individual, de saúde pública, uma questão médica, virar uma questão política, né? E a nossa conversa aqui, eu quer fugir disso, né? Nós devemos não ir por este caminho. E nos basear no que existe de evidência científica e médica. Então, para vocês entenderem, né, vamos pegar o exemplo da cloroquina. Por que isso surgiu? Por que às vezes isso surge? Quais são as evidências? Então, a cloroquina ela é utilizada já na rotina, com diferentes usos, e num dos testes in vitro no laboratório, o que foi observado? Se a gente pegar uma cultura de células e o coronavírus e incubar isso com a cloroquina, esse vírus não infecta mais a célula. Então, isso é um dado de laboratório, um dado in vitro, tá certo? E qual seria a explicação para isso acontecer? Né? Por que um medicamento que, de repente, funciona para um parasita, ou às vezes um medicamento que pode funcionar para epilepsia, por que ele pode prevenir uma infecção viral, por exemplo? Por quê? Porque ele tem um mecanismo de ação que pode estar interferindo, que é importante para a epilepsia, que é importante para o parasita, que é importante para uma doença autoimune, e vai ser importante para o vírus também. Então, vamos lá. Lembra, tem a célula é a unidade básica do nosso organismo, ela tem membrana, citoplasma, núcleo, dentro do núcleo fica a informação genética.
Quando eu tenho um vírus ou um micro-organismo, o que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Ele tem que aderir nessa célula. Então, ele adere porque tem um receptor. Quando ele adere, aí ele consegue entrar na célula, no caso do vírus, e aí ele vai colocar a informação genética, e essa informação genética dele vai usar a maquinaria da célula da pessoa, da célula, porque o vírus não é nem um ser vivo, sabia? A gente chama ele de entidade biológica, de partícula, porque ele só tem característica de ser vivo quando ele está dentro da célula. Então, o que ele faz? Ele pega a nossa maquinaria de fazer proteína e põe a informação genética dele, e ao invés da célula ler a informação genética dela, ela lê a do vírus e fica fazendo proteína para o vírus, certo? Então, é basicamente isso. Só que a nossa célula, o que ela faz? Normalmente, ela não põe, o vírus não entra direto na célula, no citoplasma. Ele entra dentro da célula, mas ele fica restrito a uma vesícula, que a gente chama de endossomo, ele fica lá dentro. E se ele se mantiver lá dentro, ele não vai causar doença, ele não vai conseguir entrar no citoplasma, ele precisa conseguir escapar dessa vesícula, desse endossomo. E se ele ficar muito tempo lá dentro, o que vai acontecer? Vão vir substâncias, enzimas para degradar e vai matar ele. Então, ele precisa desesperadoramente sair de lá de dentro. E para sair de lá de dentro, muitos vírus, eles precisam do quê? Eles precisam ou com o pH, né, abaixo, então a coisa fique ácido, ou que eu preciso ter cálcio lá dentro. Então, se eu tenho uma droga que o mecanismo é esse, ela vai o quê? Impedir que o cálcio ou o pH, né, tá muito técnico, mude e o vírus não vai conseguir sair. E o que aconteceu? Exatamente, a cloroquina faz isso. Então, quando eu coloco o vírus para incubar com a cloroquina, essa célula, quando o vírus entra dentro dessa vesícula, ele não consegue sair, certo? Então, você fala, olha, tem um racional do porquê isso vai funcionar, certo? Mas qual é o problema? Essa célula que foi testada, eu estou gastando mais tempo porque isso é importante vocês entenderem, para outros medicamentos também. Essa célula é uma célula muito específica, ela não é igual à nossa célula do pulmão. A célula que foi testada é uma célula que chama célula Vero, né? E ela não tem uma enzima que é muito importante, que é uma enzima que chama TMPRSS2. Não precisa vocês gravarem isso. Por quê? Porque quando uma célula tem essa enzima, o vírus, o SARS-CoV-2, ele pode entrar por dois caminhos. Ele pode entrar por esse caminho que eu contei para vocês via vesícula, mas ele pode entrar diretamente pela membrana da célula, certo? E na célula que ele foi testado in vitro, quando a cloroquina funcionou, essa célula que foi testada, que é a célula Vero, ela não tem essa segunda enzima. Então, quando eu coloco agora numa outra célula, como na célula de pulmão, mesmo que eu coloque cloroquina, o vírus consegue entrar. Então, o que acontece? Mas muita gente não conhece os mecanismos. Mas não só isso. Vários estudos, grandes estudos foram feitos para ver se cloroquina associada a outros medicamentos, como o antibiótico que vem sendo utilizado, tinha efeito. E esses estudos, de uma forma muito convincente, muito robustos, mostraram que a cloroquina não tem efeito. Então, além dela não ter efeito para reduzir a infecção pelo coronavírus, provavelmente porque a gente tem esse outro mecanismo de ação que está funcionando, né, para o vírus entrar, um antiviral ele tem que ser dado muito precocemente, né, porque senão ele acaba não fazendo efeito. Então, mas, por outro lado, eu tenho todos os eventos adversos associados a essa medicação. Por exemplo, eu tenho uma característica do meu coração, que é igual ter sobrancelhas largas, como as minhas, não faz diferença nenhuma, mas essa característica do meu coração, de como ele funciona, eu sei que eu não posso tomar cloroquina. Mas a maioria da população não sabe disso. Então, tem os riscos, né, de você ter eventos adversos importantes. Além disso, utilizar um medicamento, 90% das pessoas não vão ter nada. Como é que você vai dar isso para quem não está com sintoma e ela vai tomar todos os dias, durante toda a pandemia, que já dura mais de um ano e pode ser que venha a durar
infelizmente, mais um ano para frente. Então, é complicado isso, né? A mesma coisa para a ivermectina. A ivermectina é um medicamento muito importante, que salva milhares de vidas. O inventor, o descobridor da ivermectina ganhou um prêmio Nobel, não sei se você sabe, né? É um medicamento importante, mas nós não temos dados que comprovem a eficácia dessa medicação. Existem alguns estudos que mostram dados positivos e existem alguns estudos que mostram que não funciona. Então, eu tenho estudos que mostram que funciona e estudos que mostram que não funciona. Qual é o problema? O problema é que esses estudos são estudos pequenos e sem rigor científico. E quando eu faço um estudo pequeno para uma infecção, como a infecção pelo SARS-CoV-2, onde a maioria das pessoas tem quadro assintomático, é muito difícil de tirar qualquer conclusão. Então, ivermectina, nós não sabemos, mas não existem dados que suportem o uso. Várias agências, FDA, o EMA, que é a Agência Regulatória Europeia, a Anvisa, a OMS, contraindicam o uso da ivermectina. E por vários motivos. Primeiro, como eu disse, a maioria das pessoas tem um quadro assintomático. A droga, para fazer efeito antiviral, ela tem que ser dada muito no início da infecção, no primeiro, no segundo dia. Normalmente, quando a pessoa vai tomar, já é tarde demais. E eu tenho uma série de eventos associados ao uso desse medicamento. Outra coisa, as concentrações de ivermectina utilizadas nos estudos in vitro, que suportam, que dão algum racional, ou seja, naqueles estudos de laboratório, são concentrações muito elevadas. A gente não consegue ter essas concentrações tão elevadas no nosso sangue, de tal forma que esse medicamento não possa ser muito tóxico quando a gente ingere. Então, aquelas concentrações de ivermectina no estudo de laboratório são muito elevadas. E a gente não consegue ter essas concentrações quando a gente toma esse remédio. Se a gente tomar nessas concentrações, ele é muito tóxico. E qual é a toxicidade? Os riscos são principalmente hepáticos e neurológicos. Então, medicamento, ele pode ser muito bom, mas a gente tem que lembrar que medicamento é droga, certo? Ele pode salvar a vida, mas ele também pode matar. E a gente nunca deve tomar nenhum medicamento a não ser que haja uma indicação muito precisa. Além disso, esses medicamentos todos podem selecionar variantes que tenham características de maior transmissibilidade, de maior gravidade. Não é porque um medicamento não tem eficácia que ele, para prevenir a doença, que ele não possa ser um fator para induzir a seleção de mutantes do SARS-CoV-2. Então, esse é um outro problema que a gente tem. Excelente. Muito claro a sua resposta. Excelente mesmo. Para nós encerrarmos a nossa entrevista, doutora Gláucia, eu queria perguntar para você o seguinte: você, como uma imunologista, uma pessoa especialista nessa área, né, quais seriam os procedimentos, as medidas mais eficazes e seguras para nós combatermos e prevenirmos do vírus da Covid-19? O que você realmente poderia nos orientar como uma especialista nessa área? A primeira é vacine-se, certo? Vacine-se é um ato de inteligência, mas é, sobretudo, um ato de amor a você mesmo e ao seu próximo. Porque mesmo que você tenha uma doença leve, ao ser infectado, esse vírus, ele se replica e você pode transmitir para outras pessoas que são suscetíveis, que não estão vacinadas, ou mesmo que vacinadas, têm uma resposta não tão efetiva à vacina. Então, é importante. Além do que, quando a pessoa é infectada e esse vírus se replica,
O vírus normalmente sofre mutações. Então, ao você se vacinar, você vai diminuir a probabilidade de novas variantes aparecerem. Então, sem sombra de dúvida, a primeira coisa é vacine-se. Vacine-se e tome todas as doses necessárias, não só a primeira dose. Se você tem uma vacina de 2 doses, tome a primeira dose, tome a segunda dose. Indique a vacinação. Hoje você teve acesso a vários conhecimentos. Transmita esses conhecimentos, busque fontes seguras de conhecimento. E saiba de que, se existe um risco com a vacina, o risco da infecção é sempre muito maior para você e para quem você ama. Então, esse é a minha primeira sugestão para você. Né? A segunda vacina não é o passaporte para o trem da alegria. Né? Então, mantenha o cuidado, ainda mesmo que vacinado, né? É bastante importante. E não só para você, mas para dar o exemplo, tá certo? Porque existem outras pessoas que não estão vacinadas, talvez você está vacinado, não está sob risco, é jovem, mas dê o exemplo, seja um exemplo na sua comunidade. Usar máscara é muito importante, tá certo? Por quê? Porque a transmissão se dá principalmente por gotículas, tá certo? Então, se a gente estiver distante ou usando máscara, que é uma barreira, existe uma redução muito grande da transmissão. Então, use as medidas não farmacológicas de máscara e de distanciamento social. E também procure estar ao ar livre. Esse é um conselho muito importante que eu sei que todos vocês já seguem, né? Então, estar ao ar livre, fazer exercício, luz, o risco de adquirir a doença ao ar livre é muito menor. Porque, como eu disse, a principal transmissão se dá por gotículas, né? Então, distanciamento e máscara, mas existem partículas que são aerosóis, que quando a gente fala, né, ele sai, você já viu quando está o inverno? Que a gente faz assim, fica tudo branquinho, né? Então a gente forma aerosóis, e quando eu estou num ambiente fechado, isso, e principalmente quando não há circulação de ar, existe um risco maior. Então evite ambientes fechados e procure fazer as suas atividades, ou mesmo se tiver que encontrar pessoas, marque para caminhar, marque o almoço ao ar livre. Se tiver sol, melhor ainda. O sol é um importante e um muito eficaz esterilizante. Então, se você estiver ao ar livre, se você estiver feliz, estiver no sol, o risco é muito melhor. Né? Então, eu acho que essas são as minhas sugestões, e o máximo seja feliz. Né? A gente inventa muita coisa, por quê? Porque a gente não faz o básico. O que é o básico? Né? É viver uma vida plena, com bons amigos, se alimentar bem e dormir bem. Então, com isso, nós estamos, além de seguros, muito felizes. E principalmente com amigos queridos e antigos. Muito, muito legal. Excelente, doutora Glaucia. A gente podia ir aqui mais por 1 hora, umas 2 horas, batendo um papo. Foi muito, muito oportuno o nosso encontro. Eu quero te agradecer de coração por sua bondade em ceder essa entrevista para nós. Queremos agradecer também aos nossos inscritos do canal. Queremos que você possa compartilhar o conteúdo dessa entrevista com os seus amigos, seus colegas, familiares, não é? E possa também apresentar o endereço do nosso canal aos seus demais colegas. Queremos desejar para você, doutora Glaucia, muito êxito no seu trabalho, na sua vida profissional, sua vida familiar. Foi uma alegria muito grande revê-la, não é, nesse encontro que a gente teve. E quem sabe a gente vai marcar uma outra entrevista para dar um follow-up dessa nossa primeira conversa aqui, não é? Muito obrigado de coração para você, um grande abraço para você, que Deus abençoe você, sua família e todo o seu empreendimento profissional. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra, um privilégio. É sempre bom estar com um amigo querido
e, se possível, poder ajudar a comunidade. Muito obrigado, você com certeza ajudou bastante, trouxe bastante informações, muitas informações claras, científicas, né? E com certeza isso vai trazer conhecimento para a nossa comunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.